Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Com essas palavras do profeta Isaías, nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto de Sexta-feira Santa, onde lembramos que Cristo veio ao mundo, sofreu e morreu para nos salvar. Sei que todos gostariam de estar na igreja nesta noite, mas nós vamos adorar a Deus nesta noite em casa, mas ao mesmo tempo juntos. Por isso eu convido você a pegar a sua Bíblia, juntar-se com a sua família e todos nós então prestarmos culto ao nosso Deus que nos ama tanto. Lembramos que o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, não está morto, e no domingo de manhã nós estaremos de novo celebrando em casa, mas em conjunto, a ressurreição e a vitória de Cristo sobre o nosso último inimigo, a morte, às 9 horas da manhã. Vamos adorar o nosso Deus. Por enquanto
em sua casa, a ficar em pé agora para invocarmos a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, a cruz de Cristo lembra os nossos pecados. Ela não teria existido se nós não fôssemos pecadores. Por isso escreve Isaías: todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, Cristo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Em Cristo, o Pai Celestial quer perdoar todos os que se arrependem de seus pecados, creem nele e querem corrigir a sua vida. Confessemos, pois, humildemente a nossa culpa, para que pelo sangue de Cristo derramado na cruz, sejamos purificados. Estou
O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu único Filho para que morresse por nós, e por amor de seu nome nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que reconhece o seu pecado, quem crê em Cristo como seu Salvador, e quer viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lord.
perdão, nós podemos adorar a Deus lendo o Salmo 22. Eu convido você aí na sua casa a abrir a Bíblia no Salmo 22. Este salmo ele fala do sofrimento de Cristo na cruz e também ele fala que por causa disso, por causa do que ele sofreu por nós, ele é adorado e glorificado tanto por nós como por todas as criaturas do nosso Deus. Salmo 22, o pastor lerá os versículos ímpares e a comunidade lerá os versículos pares, e o último versículo leremos em conjunto. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer. Livra minha alma da espada, e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor vocês que o temem. Glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam, que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois o Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar. E todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida.
A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Se você está em pé em sua casa, agora pode sentar. A leitura do Antigo Testamento escolhida para esta noite, nós encontramos em Isaías capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12, aonde nesta profecia o profeta Isaías descreve vividamente tudo que Cristo sofreu por você, por mim e pelo mundo inteiro na cruz. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo
com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola escolhida para hoje encontramos em Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, e depois o capítulo 5, versículos 7 a 9, onde o autor de Hebreus nos diz que Jesus Cristo se tornou o autor da nossa salvação.
Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Assim termina a leitura da Epístola. Aleluia, aleluia, aleluia.
você se colocar de pé para ouvir o Santo Evangelho. O Santo Evangelho escolhido para hoje encontramos em João, capítulo 19, versículos 17 a 30, onde nos é descrita a crucificação de Jesus e as últimas palavras dele: está consumado, onde ele termina a missão de salvar a gente, pagar os nossos pecados e nos dar a vida eterna nos céus. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. E aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, a mãe de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do Credo Niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas.
e numa única Santa Igreja Cristã e Apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Você pode sentar. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneçam hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Isaías 52, 13 até 53, 12, ressaltando o tema Está consumado. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo, o que é justiça? Justiça é você recompensar aquele que faz alguma coisa boa e castigar, condenar aquele que faz alguma coisa errada e má. Assim, quando alguém comete um crime, é justo que ele vá preso cumprir a sua pena, não é? Lembro vividamente a cena do filme A Paixão de Cristo, em que Jesus está apanhando de 2 soldados romanos com chicotes que tinham pequenas bolas de ferro na ponta, e quando batiam nele, essas bolas entravam em sua carne e arrancavam pedaços quando eram puxados. Cada vez que olho para esta cena, me dá vontade de segurar a mão dos soldados e gritar: por que vocês estão fazendo isto com ele? Isto não é justo, ele não fez nada de errado. Tudo que Jesus sofreu neste dia, especialmente tudo que ele sofreu em sua alma na cruz, foi porque ele quis passar por isso. Ninguém jamais obrigou Jesus a vir ao mundo, sofrer na cruz e morrer por você e por mim. Ele fez tudo isso por amor a você e a mim. Jesus Cristo não merecia e nem precisava sofrer nada, pois ele, sendo Deus, poderia ter dito: vocês que fizeram a bobagem de pecar,
agora que se vire. Era justo. Quem peca, que pague pelo seu pecado. Mas não. Deus amou você, eu e o mundo todo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá na cruz, estimado irmão e irmã, Jesus Cristo estava pagando a dívida que eu, você e o mundo todo tínhamos com Deus. Lá na cruz, ele estava recebendo toda a ira de Deus em sua alma por causa dos nossos pecados. Isaías 53 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Está consumado, porque Cristo tomou sobre si o nosso pecado. Não dá para entender como Deus ama tanto o ser humano, que foi, é e será até o final do mundo pecador, mau, ingrato, revoltado contra Deus e que gosta de fazer tudo errado. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, diz que alguém até poderia se animar a morrer por alguém que seja bom, mas por alguém mau, ninguém se animaria a morrer. Esse alguém, chamado irmão e irmã, sou eu e é você. Pecamos muito por pensamentos, palavras, ações, omissões. Vivemos nos afastando de Deus, como desde o princípio Adão e Eva fizeram. Mas Deus em Cristo nos reconciliou com Ele. De inimigos nos tornou amigos e filhos de Deus. Nós estávamos perdidos e condenados ao inferno e fomos achados e salvos para o céu. E tudo isso Jesus Cristo fez por você, por mim, pelo mundo, sem nós merecermos. Sem nós merecermos nada, senão o justo castigo por causa dos nossos pecados. Está consumado, porque Cristo tomou sobre si o nosso pecado, tornando-se o autor da nossa salvação. Quando Cristo, depois das 6 horas na cruz, grita: está consumado, ele afirmou categoricamente que os pecados e a dívida com Deus foi paga. A salvação foi consumada, foi terminada. O ser humano estava salvo. Este era o sonho de Deus. Este era o plano de Deus. Salvar o pecador e trazê-lo a um novo relacionamento de filho e filha com o Pai Celestial. Jesus Cristo é o autor e consumador da sua salvação, e é Ele quem garante que todo que nele crê não perecerá no inferno, mas terá a vida eterna no céu. Estimado irmão e irmã na fé, está consumado, porque Cristo tomou sobre si o nosso pecado, tornando-se o autor de nossa salvação. Fiquei aqui pensando comigo. Se eu ou você chegássemos hoje para Cristo e perguntássemos para Ele: Senhor, valeu a pena sofrer e morrer por mim que sou tão pecador? Imagino o que Cristo responderia. Imagino que Ele diria assim: por você eu sofreria e morreria 1000 vezes, porque eu amo muito você. Que nós possamos valorizar tudo que Jesus fez por nós sem merecermos. Que possamos viver uma vida para adorá-lo, servi-lo. Que possamos mostrar com a nossa vida que também amamos a Cristo, confiamos nele e vivemos para Ele. Que possamos testemunhar, falar para todas as pessoas do amor de Deus em Cristo. Porque um dia nós deixaremos este mundo e seremos recebidos lá no céu por nosso Senhor, que nos dará um grande abraço e dirá: você foi um servo bom e fiel,
foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou e serviu. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Convido você a ficar em pé para fazermos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós não sabemos com palavras como te agradecer pelo teu maravilhoso amor por cada um de nós que somos tão pecadores. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo ter vindo ao mundo para nos salvar. Obrigado pelo Espírito Santo que nos dá e preserva a fé. Obrigado pelas bênçãos que tu derramas todos os dias sobre nós e nossas famílias. Que a alegria da salvação e do teu amor por cada um de nós nos motive a vivermos uma vida de fé, de esperança, de amor. Que nós possamos te servir com tudo que somos e temos, para que mais e mais pessoas também conheçam o teu amor em Cristo. Que a alegria da salvação também nos motive a evitarmos o pecado. Vivemos uma vida consagrada a Ti, na certeza de que neste mundo nós passamos, mas existe uma vida eterna esperando para todo aquele que crê em Cristo. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor que se renova mais uma vez em nossas vidas. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.